Amém? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Todo mundo quer ter uma vida relevante. Acho que a maioria das pessoas, talvez se alguém não tem esse desejo, eu imagino que seja a minoria. Todo mundo quer ter uma vida que realmente cause impacto, que faça diferença. Eu lembro quando eu era mais novo, já fazia parte do grupo de jovens aqui dessa igreja, era o Sal e Sol. Eu lembro quando a gente começou, cara, a vontade que eu tinha mesmo de fazer parte de um grupo de jovens que fazia diferença, que impactava, que via conversões aqui no nosso meio, que via a glória de Deus sendo manifestada. Como eu queria fazer parte disso. É muito maneiro ser parte de um movimento assim, que muda a vida das pessoas, que impacta a sociedade, que vê realmente muitas conversões acontecendo. Porém, esse tipo de resultado, esse tipo de ministério que faz a diferença, esse tipo de vida que causa impacto na vida de outras pessoas, ele exige da gente uma certa postura. Para a gente ver esse tipo de resultado, na maioria das vezes, a gente vai precisar sair da nossa zona de conforto, a gente vai precisar vencer alguns medos, a gente vai precisar mudar alguns pontos de vista. Muitas vezes, a gente vai ter que aprender a renunciar a algumas coisas na nossa vida. Muitas vezes, Deus quer fazer coisas no nosso meio, através das nossas vidas, mas a gente tem medo. A gente se sente fraco, a gente se sente incapaz, a gente pensa que para Deus fazer algo grande, a gente precisa ser tão grande quanto Ele. Existe um momento na história do povo de Israel, que um cara, que seria ainda um grande homem de Deus, se sentiu assim. Ele se sentiu incapaz, ele se sentiu fraco, ele se sentiu pequeno, totalmente amedrontado. E o mais interessante é o que Deus mostra para ele e o que Deus fez na sua vida, apesar de tudo que ele sentia, que era verdade. Ele realmente era incapaz, ele realmente era fraco, ele realmente era pequeno. Eu estou falando de Moisés. Logo no início do seu chamado, o povo de Israel estava escravizado lá no Egito. 400 anos tinham se passado desde que a família de José tinha ido morar no Egito, fugindo da fome que tinha assolado a terra de Canaã. Só que agora o povo de Israel estava enorme. Antes era só a família de Jacó. Eles se proliferaram, eles estavam gigantescos. O faraó agora atual já não tinha mais nenhuma ligação, mais nenhuma afeição a essas pessoas. A gente vai ver no inicinho de Êxodo, capítulo 1, nos versos 8 a 11, se você está com a Bíblia, acompanha comigo. A palavra vai dizer que subiu ao trono então no Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. E esse novo rei disse ao povo: vejam, o povo israelita agora é numeroso, mais forte que nós, a gente tem que agir com astúcia para que eles não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de uma guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Então eles estabeleceram sobre eles, sobre os israelitas, chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E aí no verso 14 do capítulo 1 de Êxodo vai dizer que em tudo os egípcios sujeitavam os israelitas a cruel escravidão. Um jugo enorme de escravidão agora estava sobre o povo. E a palavra vai dizer que esse peso desse jugo subiu então até o Senhor. Quando a gente lê Êxodo capítulo 2, versos 23 e 24, a gente vai ver que os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. A escravidão ficou tão forte, tão intensa, que os israelitas, eles estavam sofrendo debaixo desse jugo. E vai dizer que então o seu clamor subiu até Deus. Deus ouviu o lamento deles e se lembrou da aliança que tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó. E então surge exatamente nesse contexto Moisés, um hebreu. E ele vai ser usado por Deus como um instrumento então de libertação desse grande povo da escravidão. Deus nunca se esqueceu das suas promessas para o seu povo. Um dia, enquanto Moisés então está pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro, ele atravessa o deserto e ele chega no Monte Horebe. Quando ele chega lá com o rebanho, Deus aparece para ele numa sarça ardente.
A sarça pega fogo, mas não é consumida. E aí um longo diálogo vai acontecer então entre Deus e Moisés. E Deus então vai chamar Moisés para uma missão, que é essa missão de libertar o povo de Israel da escravidão. E isso aqui, esse diálogo, esse momento vai acontecer muito antes de Moisés se tornar um amigo íntimo de Deus, como a gente sabe que ele foi. Muito antes dele se tornar um líder notável, um cara realmente grande diante do povo. Ele ainda aqui era só um hebreu fugindo de medo do faraó. Isso aqui é o início de tudo, é o início da libertação da escravidão. E aí o texto vai dizer então que Moisés se impressionou porque ele viu a sarça, aquela arvorezinha pequena pegando fogo, mas ela não se consumia. E ali então, no meio desse acontecimento grandioso, Deus começa a falar então, e Deus vai se revelar a Moisés. Deus chama Moisés, Moisés responde, e aí Deus vai dizer em Êxodo capítulo 3, 5, Moisés, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E aí Deus então vai falar com Moisés, que estava vendo a opressão que o seu povo estava passando, e então vai livrá-lo. Mas ele diz que vai usar Moisés para fazer isso. Só que aí Moisés começa a questionar a Deus, Senhor, mas quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para chegar diante do faraó? E Deus diz, calma, eu vou estar com você, eu estarei com você. E aí Moisés continua questionando, mas Senhor, mas se perguntarem quem é você, o que eu vou dizer, o que eu vou falar para as pessoas? E Deus diz, olha, diz que eu sou te enviou, diz que eu sou mandou você. E Deus continuou então falando com Moisés tudo o que ele faria e como ele livraria o povo de uma forma poderosa e gloriosa. E aí vem o texto que eu quero ler com vocês essa noite, que é o texto base para a gente aqui, que é Êxodo capítulo 4, dos versos 1 ao 5. Lê comigo aí. Moisés então respondeu, ele continuou questionando a Deus, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou, que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor, jogue-a ao chão. Moisés jogou-a, e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse, estenda a mão, pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor, isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó apareceu a você. Cara, isso é impressionante demais. Isso aqui é impressionante demais. Eu queria que você prestasse atenção aos detalhes do argumento de Deus aqui nesse momento. Uma conversa com Deus por si só já é uma coisa impressionante. Já é algo que deixa a gente surpreendido, é algo que é muito espantoso. Ainda assim, Moisés fica contra-argumentando com Deus, questionando se era para ser daquele jeito mesmo, mas e se isso acontecer, e se tal coisa acontecer? E ele ainda vai continuar depois, se você continuar a leitura aqui desse texto, ele ainda vai continuar duvidoso, e ele ainda vai continuar questionando. Moisés nesse momento ele está cheio de dúvida, ele está cheio de medo, ele está receoso, ele está preocupado. Só que é muito interessante que Deus não se irrita com ele, Deus não fica irado, não fica impaciente com Moisés. Imagina Deus falando assim, Moisés, por que você está duvidando de mim? Por que você duvidou de mim, então agora eu te amaldiçoo? Deus não faz isso. E aí a gente volta então para os detalhes da conversa. Olha o que Deus fala e faz para ajudar a convencer Moisés. Deus vai retirar totalmente o foco de Moisés. Moisés o tempo todo está, mas quem sou eu, Senhor? Mas o que eu vou dizer? Mas e se não acreditarem em mim? E Deus está mostrando, olha só, não é você, sou eu que vou livrar, sou eu que estou fazendo, sou eu que quero fazer isso, eu que estou te enviando. E de repente ele vai perguntar, o que estava na sua mão? Tinha uma vara na mão de Moisés, ele estava pastoreando o rebanho, lembra que eu falei para vocês, ele estava pastoreando o rebanho do seu sogro. Essa vara era para ajudar no pastoreio, mas Deus então pede para ele jogar essa vara no chão, e essa vara se transforma numa serpente, e mais uma vez, tirando o foco de Moisés, Deus vai demonstrar aqui todo o seu poder, num objeto que a gente nunca imaginaria que poderia ser usado dessa forma, uma vara.
O que eu e você poderíamos fazer com uma vara? O que você faria com uma vara? Mas aqui, nesse caso, isso aqui é suficiente para Deus. O foco não está em Moisés. Deus é quem está chamando. Ele é que é o Todo-Poderoso. Ele é que vai fazer maravilhas. Aqui, o que está por trás não é a história de um grande homem que está começando a surgir agora no meio do povo de Israel. Aqui é a história de redenção iniciada por um grande Deus que se importa com a humanidade. Só que Deus está querendo usar a vida de um homem para isso. Mas a glória sempre é e sempre vai ser toda dele. Eu e você podemos ser usados assim, como Moisés foi. Você quer ser usado por Deus? Você quer ser bênção aqui no Gol? Você quer ver o seu ministério dando frutos para a glória de Deus? A primeira coisa que a gente precisa aprender é que quando Deus quer usar a nossa vida, em primeiro lugar, Ele tira o foco de nós. Quando Deus quer usar a nossa vida, Ele vai tirar o foco da gente. A primeira coisa que Deus quer mostrar é que não depende do ser humano. Ele tira todo o foco da fraqueza, da dificuldade humana. Moisés pergunta para Deus: mas Deus, e se eles não acreditarem, nem quiserem me ouvir? Moisés aqui começa a fazer perguntas que são lícitas para Deus, perguntas que são pertinentes. Provavelmente se eu estivesse no lugar dele eu faria muito mais perguntas, eu ficaria com muito mais medo aqui. Ele realmente está em dúvida, ele aqui está se borrando de medo. E Deus está se revelando para ele nesse momento. Mas o que a gente vai ver aqui é que essa é a história de Deus. Não é a história de Moisés, não é a história do povo de Israel, é a história do grande e glorioso Deus Yahvé. Moisés já vinha argumentando com Deus, como a gente falou antes: mas Senhor, quem sou eu? Mas Senhor, o que eu vou dizer? Mas Senhor, e se não acreditar em mim? E como que Deus vem respondendo o tempo todo: olha, eu vou estar com você, olha, eu sou o que sou. É isso que você vai dizer para os israelitas, que eu sou, te enviou. De repente Deus chega para ele e fala: tá bom, Moisés, o que está aí na sua mão? É uma vara? Joga isso aí no chão. Deus sempre tira o foco de Moisés. Moisés se sente pequeno, e ele é mesmo. Moisés, ele se sente insignificante, e ele é mesmo insignificante. Ele se sente com medo. Mas Deus mostra que não depende dele, não depende de Moisés. É Deus quem vai fazer tudo. É Moisés que vai ser usado? É ele sim, mas ele vai ser usado para a glória de Deus, para a redenção realizada por Deus, para o cumprimento da bondade e do amor de Deus. Deus quer que a gente aprenda isso na nossa vida também. Quantas vezes a gente se sente incapaz de servir, incapaz de fazer alguma coisa por Deus, de fazer alguma coisa às vezes aqui na igreja? Querido, não depende de você. Não depende de você. O foco não está na sua vida. Eu já conversei com vários jovens aqui do nosso meio, que muitas vezes se sentem desanimados, que muitas vezes se sentem incapazes, se sentem pequenos, se sentem não bons o suficiente. Isso tudo é verdade, porque a gente realmente é incapaz, a gente realmente é pequeno, a gente realmente não é bom o suficiente, mas não depende de nós. Não depende do quão bom você é, do quão capaz você é, das habilidades que você tem. O foco não está em nós. A história é de Deus e continua sendo. Foi lá naquele momento em que Deus se revela para Moisés, e é hoje aqui, nesse lugar, enquanto você está sentado aí me ouvindo. E em segundo lugar, então, Deus vai mostrar que o seu poder não depende do que a gente tem ou do que a gente é. Primeiro Deus tira completamente o foco de Moisés, e agora então Ele vai mostrar que o poder dele não depende do que Moisés tem ou de quem Moisés é de fato. Deus é capaz de usar o que está nas nossas mãos para mostrar o seu poder, por mais insignificante que isso possa parecer. Deus pergunta para Moisés: que é isso na sua mão? Uma vara, respondeu ele. Então diz o Senhor: joga no chão. Quando Moisés joga, ela se transforma numa serpente. Cara, isso aqui é bizarro e impressionante demais. Uma vara se transforma numa cobra, numa serpente. Foi Moisés que fez isso? Não, foi Deus que fez isso.
Ainda que a gente seja insignificante, ou ainda que a gente não tenha nada nas nossas mãos, Deus é capaz de usar qualquer coisa para exibir o seu poder e a sua glória. Por mais insignificantes que sejam as nossas aptidões, os nossos recursos, Ele é capaz de usar de forma poderosa para exibir a sua glória. Isso não enche o seu coração de esperança? Brian Houston, o pastor lá da igreja Hillsong, lá na Austrália, ele disse certa vez: aquilo que eu penso que eu preciso fazer para a obra e aquilo que Deus pensa que eu preciso, nem sempre vão ser a mesma coisa. Eu e você achamos que nós precisamos de tais e tais competências, tais e tais habilidades, tais e tais coisas, mas nem sempre Deus pensa igual a gente. A gente está vendo isso acontecendo agora aqui com Moisés. Você já teve esse tipo de questionamento na sua vida? Ah, mas eu não faço tal coisa tão bem assim. Eu não estou me sentindo tão preparado. Eu não acho que eu falo tão bem. Eu não acho que eu lidero tão bem assim. Eu não sou tão bom quanto fulano é fazendo tal coisa. Gente querida, se tem uma coisa que a gente aprende nesse texto, além da gente perceber que o foco não está na gente, é que Deus tem todo o poder para fazer o que quiser, como quiser. O poder dele independe daquilo que a gente tem ou daquilo que a gente é. O poder do nosso Deus não depende de quem você é, não depende do que você tem nas suas mãos. Deus está falando: que é isso na sua mão? Que é isso na sua mão? Moisés estava lá questionando: mas o que vão pensar? Mas o que vão dizer? O que eu vou falar? Moisés, o que é isso na sua mão? Não é nada, né? É uma vara. Joga no chão aí que você vai ver. Deixa eu te mostrar o meu poder. De repente algo grandioso acontece, de uma forma que a gente nunca poderia imaginar. Porque não depende da gente, não depende do que a gente tem nas nossas mãos, não depende de quem a gente é. E em terceiro lugar, então, a única coisa que Deus espera de nós é a nossa disponibilidade e a nossa confiança no seu poder. O que mais importa para Deus é a disposição do nosso coração, é a nossa disponibilidade em ser usado por Ele, confiando no seu poder. Deus vai dizer para Moisés: Moisés, olha só, isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó apareceu a você. Deus está falando aqui para Moisés: olha, eu quero fazer, eu vou fazer, eu tenho todo o poder para isso, esse é o meu poder, eu quero usar a sua vida, eles vão acreditar, você pode ter certeza disso. A grande pergunta que está implícita em toda essa situação é: você está dentro? Eu posso contar com você? E Deus hoje está fazendo a mesma coisa com a gente. Ele tem todo o poder, a gente não precisa questionar, a gente não precisa duvidar, a gente não precisa ter medo, mas o que Ele quer saber é: eu posso contar com você? Você está dentro? Eu posso contar com a sua vida? Você quer ser usado por mim? Na maioria das vezes, a gente realmente tem poucas coisas na mão, mas para Deus, isso nunca é pouco. No Novo Testamento, a gente vai ver que Jesus vai fazer algo muito parecido com os seus discípulos para mostrar o seu poder diante daquela multidão que tinha fome. Vocês lembram o que acontece? Jesus, com apenas 5 pães e 2 peixinhos, alimenta uma multidão de 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. 5 pães e 2 peixinhos para quem tem fome é pouco, até para 2 pessoas. Quando eu estou com muita fome, eu consigo comer 3 pães. Jesus, com isso, alimenta 5.000. Isso precisa ensinar para a gente algo valiosíssimo, que não tem a ver com as nossas capacidades, tem a ver com a nossa disposição em ser útil e com a nossa confiança no poder desse Deus. Ele tem de fato esse poder, Ele quer a nossa disposição em ser usado. Poder Ele tem. Deus não espera por pessoas boas demais, por pessoas sinistronas demais, que sabem fazer coisas maravilhosamente bem, que todo mundo elogia, que é nítido para todo mundo quão bom você é. Deus não quer pessoas totalmente capacitadas para a sua obra. A única coisa que Ele espera de nós é a nossa disponibilidade e a nossa confiança no seu poder. O resto Ele pode fazer, e Ele vai fazer em nome de Jesus.
Como que a gente aplica esse texto na nossa vida? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que não se trata de nós. Não se trata de nós. Querido, entenda que não se trata de você. Eu sei que é normal, na maioria das vezes, a gente se sentir pequeno, a gente se sentir incapaz, a gente se sentir insignificante, porque isso é verdade mesmo. A gente é pequeno, a gente é incapaz, a gente é insignificante, mas os propósitos de Deus, eles vão muito além de nós mesmos. E Ele dá para a gente o privilégio de participar dos seus propósitos, para que Ele seja glorificado nas nossas vidas. Apesar da nossa pequenez, apesar da nossa incapacidade, apesar da nossa insignificância, não se trata de você. Você não é tão bom assim. Você também não é tão ruim assim. E isso é maravilhoso. Por exemplo, sabe quando a sua célula se multiplica? Você está lá liderando super bem e a sua célula se multiplica. Não é porque você é um excelente líder, não. Deus vai usar sim a sua excelência para a glória dele, mas é principalmente porque Ele já tinha esse plano. Sabe quando você convida um amigo e ele vem até aqui conhecer a igreja, ou quando você fala de Jesus e prega o evangelho e essa pessoa se interessa e quer saber mais sobre Jesus, não é porque você mandou muito bem na pregação do evangelho, não. Deus vai usar isso sim para a sua glória, mas antes de tudo Ele já tinha esse plano. Deus é totalmente soberano, e isso é que é maravilhoso do evangelho da vida cristã, é que Ele usa sim as nossas vidas, Ele usa esses meios ordinários do dia a dia para cumprir o seu propósito soberano. Isso é maravilhoso para a gente, porque isso tira completamente o foco de nós. Por outro lado, isso também vale quando a gente acha que a gente está estragando tudo, quando a gente acha que a culpa é nossa de coisas que a gente não tem culpa de fato. Sabe quando você está dando lá o seu melhor, orando diariamente pelos membros da sua célula, você está dando todo o teu gás, você está fazendo o máximo possível, mas parece que as pessoas não estão tão interessadas quanto você, parece que as pessoas não têm o mesmo ânimo que você, a mesma alegria que você, o mesmo amor por Jesus que você. Não é porque você está falhando. Apesar disso ser muito ruim, com certeza Deus vai usar isso para o seu propósito. Em algum momento, essas pessoas que estão desanimadas assim, vão perceber quão mal elas estão fazendo para o seu próprio coração, se afastando de Deus, se afastando da presença de Jesus, não querendo mais as coisas do nosso Salvador. Um dia essas pessoas vão perceber quanto tempo elas estão perdendo, distantes do único e verdadeiro Salvador, que pode trazer vida de verdade para o nosso coração. Isso que eu estou falando é exatamente o significado de Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas que acontecem na nossa vida, se a gente ama Jesus com todo o nosso coração, acontecem para que Deus seja glorificado. A vida não é sobre nós. A vida não é sobre você. A vida é sobre Deus e sobre a sua glória. Então a segunda aplicação para a gente tem que parar de fugir de Deus. Querido, para de fugir de Deus. Não fuja de Deus quando Ele quiser usar a sua vida. Não fuja de Deus quando Ele quiser usar você para o propósito dEle, para a glória dEle. Existem milhões de coisas para a gente fazer aqui no Gol, aqui nesse ministério. Existem milhões de coisas que a gente pode fazer para ser útil nas mãos de Deus. Ele pretende usar cada um de nós. Até onde você está disposto a ir? Até onde você está disposto a se entregar? A dar tudo que você tem, a colocar todo o seu coração na parada, para ver Deus realmente sendo glorificado. O que eu mais me entristeço é quando eu vejo aqui no nosso meio gente com um potencial gigantesco, deixando de usar os dons e as capacidades que Deus deu. Isso é triste demais. Se Deus é capaz de usar até coisas insignificantes, como a gente viu no texto essa noite aqui, para mostrar a sua glória e o seu poder, imagine Ele então dando habilidades e dons para a gente, e a gente não usar isso para a glória dEle.
Pare de fugir de Deus. Pare de fugir de Deus. Para de fugir. Para de dar desculpa. A gente viu essa noite aqui que o foco está totalmente no Senhor, a glória dEle, a vida dEle. A gente viu que Ele é capaz de usar o seu poder, de demonstrar toda a sua glória, independente daquilo que a gente tem ou daquilo que a gente é. A gente viu que a única coisa que Ele quer é a nossa disponibilidade, porque o poder vem dEle. Então fica a pergunta para a gente, o que está faltando para a gente se dar mais e mais aqui nesse lugar? Para a gente se entregar mais e mais? O que está faltando então para a gente encher as reuniões de oração todo sábado antes, para a gente orar junto aqui, como igreja, clamando por avivamento? O que está faltando para a gente pregar o evangelho que salva para os nossos amigos, para os nossos familiares, para as pessoas que a gente quer que conheçam a Jesus? O que está faltando para a gente ser a igreja viva que Deus chamou a gente para ser? O que está faltando para a gente deixar todo o pecado para trás e viver uma vida que glorifica e agrada o coração desse Deus que é santo e que é maravilhoso? Sim. Não fuja de Deus quando Ele quiser te usar. Não fuja de Deus quando Ele quiser usar a tua vida. E Ele quer fazer isso em todo tempo. Pare de fugir de Deus. Pare de fugir de Deus. Pare de fugir de Deus. Imagina se Moisés aqui, nesse diálogo respondesse: Senhor, obrigado pelo convite, mas não estou afim não. Senhor, não quero não dá para mim não, sou muito fraco, sou pequeno, escolhe outra pessoa. Dizer não para o Senhor é o mesmo que negar o seu poder. Dizer não para Deus traz desdobramentos terríveis para a nossa vida. Quando a gente começa a dizer não para as coisas de Deus, a gente começa a viver uma vida fria, distante, sem significado, sem graça, totalmente vazia. Eu quero concluir dizendo que hoje Jesus se revela para cada um de nós e Ele quer usar a nossa vida para a sua glória. Por isso que no Novo Testamento, lá no livro de Hebreus, o autor vai dizer, Hebreus 3, verso 12, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. E o autor vai continuar exortando, Hebreus 3, capítulo 15, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Eu e você não temos motivo nenhum para não sermos usados por Deus. Ele quer fazer isso em nós e através de nós. E a pergunta que ele faz para chamar a nossa atenção é: o que você tem na sua mão? Mostra aí, eu sei que é pequeno, eu sei que é insignificante, mas eu tenho poder para transformar isso em algo glorioso, em algo que vai mostrar o meu poder. Deus não pergunta para você: olha só, você está se sentindo preparado? Eu já posso te usar? Ele não faz essa pergunta para a gente. O que a gente tem nas nossas mãos é suficiente para Ele usar para a sua glória e mostrar o seu grande poder. O nosso papel é não endurecer o nosso coração, o resto é com Ele. Você não é o foco, você não é o foco e nunca vai ser, então pare de fugir e viva para a glória dEle. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, muito obrigado pela sua palavra, Deus. Ajuda a gente a viver vidas que te glorificam, que são usadas para a tua honra e para o teu louvor, Senhor. Usa as nossas vidas para que o teu poder se manifeste, para que Jesus seja conhecido, Senhor, para que você seja mais e mais glorificado. Não deixe a gente viver vidas inúteis, Senhor, com aquilo que você tem nos dado. Ajuda a gente a confiar cada vez mais no seu poder, na sua vontade. E ajuda a gente a descansar o nosso coração na sua presença maravilhosa, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém.